O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, em primeiro aos discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que ouvirdes pronunciado aos pés do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata um corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-lhes o que deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançá-la no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendam 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Sagrado Coração de Jesus, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros católicos, estimados irmãos e irmãs, na primeira leitura, Paulo vem nos lembrar do que é a prática da fé, ou até mesmo do que é as obras. Tem gente, e a tendência hoje, como Paulo está explicando aos Romanos, e Paulo explica muito bem esta carta. Peraí, vamos ver se é Romanos mesmo. E isso está certo. Carta aos Romanos. Por quê? A tendência nossa é só ficar com as obras. Tirar toda renúncia, tirar o pecado. A nossa tendência é ficar com as obras. Então, a gente humaniza muito as coisas. Olha um pobre, aí vai dar lá o alimento, vai dar comida e bebida, sem ao menos fazer uma oração. Entrega a cesta básica, mas nem pergunta como que está a sua vida espiritual, como que vai na catequese, como que vai a missa. Não faz. Eu entrego e acabou. Paulo nos explica que a salvação vem da adesão pela fé, não somente com as obras. Aí ele cita exatamente Abraão. As obras de Abraão foi feito por causa da fé. A tendência é ativismo e a tendência é achar que a gente faz caridade e nós somos bons. A gente entrega alguma coisa, a gente dá bom conselho para as pessoas, mas cada um na sua casa, cada um em si, e eu não me preocupo do rezar. Madre Teresa de Calcutá, nas suas dirigidas espirituais, disseram: Madre, diminui o tempo da adoração ao Santíssimo para a gente ficar mais cuidando dos pobres.
Ela foi rezar. Ela disse: nós vamos aumentar mais 1 hora, porque eu adoro a Jesus para olhar no rosto dos pobres e ver Jesus lá dentro. Senão é filantropia. Filantropia todo mundo faz. Espíritas não quer a salvação de ninguém. Eles pensam nele, então eles vão dar a cesta pensando na evolução da alma. Ele não se preocupa com o outro, com a relação com o outro. Nós não vamos ser salvos só pela obra. É a obra que é a adesão pela fé em Jesus, e de Jesus nós vamos fazer as obras. Hoje é uma militância, vamos fazer pelo pobre, pelo índio, pelo negro. Mas Jesus já faz por todos, ele morreu na cruz. E a gente precisa aderir a Jesus pela fé e não só ficar nas obras. As pessoas acham assim, né? Estou fazendo aqui, propaganda do show de prêmios. Show de prêmios. Aí a pessoa compra uma cartela, acha que já salvou. Não. O pobre tem que passar pela confissão. O rico tem que passar pela confissão. É a conversão de nossas almas. Não é as obras. Ai, padre, eu trabalhei o tempo todo na igreja. Você fez uma obra. Mas aquilo não vai determinar sua salvação. O que determina sua salvação é a adesão por Jesus pela fé e se deixar modelar pela fé. Você tem fé, esperança e caridade. Aí você vai ser inflamado pela caridade de Deus, que tem que você deixar, Ele permitir entrar em sua alma, e aí sim, você olha os outros com o olhar de Cristo. Olhar o Cristo lá dentro. Por isso que você não desiste. Por isso que você insiste. E lembre-se sempre, não fica com uma ansiedade de querer salvar os outros e se esquece de você. Lembre-se, quem viajou de avião, quem já andou de avião, o comissário de bordo vai dizer assim, coloque o oxigênio em você, para depois no outro. O que a gente vai fazer? A gente salva o outro, acaba o oxigênio para nós, a gente morre. Vida espiritual é feita, porque a alma é um organismo. Então ela precisa se alimentar, ela precisa comer, ela precisa do sol. E isso é a oração. Não é muito excesso de oração. É a oração com amor. E aí Deus, a sua alma se une a Cristo. Aí você vai começar a fazer as obras. Você não precisa tirar fotinha para mostrar. Olha, estou fazendo isso. Estou fazendo caridade. Claro que a mão direita faz, a outra não precisa. Mas é necessário você fazer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por que Jesus está dizendo isso na boca de Paulo? Porque Jesus vai dizer assim, olha, tem uma multidão, todo mundo quer falar com Jesus, porque todo mundo quer ouvir Jesus. É ouvir, que ele tem a dizer as mesmas coisas do fariseu, mas com unção e poder, porque Jesus é Deus. Todo mundo queria se atracar para ouvir Jesus. Jesus chama os discípulos, porque tem coisa que ele não vai contar para todo mundo, tem coisa que ele vai contar com os amigos, tem coisa que ele vai falar com quem tem intimidade. Ele não conta para ninguém, ele só revela para algumas pessoas. Chama os 12 e diz assim, cuidado com o fermento do fariseu. Hipocrisia. Hipocrisia vem de hipócrise,
que é um termo grego, usava no teatro, que é colocar máscaras. Na igreja, máscara de religioso. Lá no trabalho, máscara da minha profissão. Em casa, máscara de mãe, máscara de pai, máscara de filho. E a gente observa e diz assim, quem que é você? Que você divide muitas coisas, não sei quem é você. O povo da igreja, eu sou de um jeito. O povo do mundo, eu sou de outro jeito. Isso se chama hipocrisia. E a hipocrisia, a gente tem um outro termo, outro nome. A hipocrisia se chama respeito humano. Você tem medo do quê e medo de quê? E de quem? Então hoje a gente fica assim. Eu tenho uma pessoa muito religiosa, religiosidade, mas não tem experiência com Cristo e nem vive a profundidade do texto bíblico, do Evangelho. Ela tem uma casca de cristão. Casca. Nome. Você está indo com ela, caminhando. Tem um ponto que você fala assim, não é a fé católica não. Jesus não pensa assim não. São José não agia assim. São Pedro não agiria assim não. São Paulo também não. Aí o que você faz? Quieto. Ai, padre, não quero conflito. Que vai ser um conflito ali. Ela vai se afastar de mim. Ele vai se afastar de mim. No meu trabalho vai ter gente que se afasta. Isso é uma hipocrisia. Porque aqui dentro, contra tudo, lei de Deus. Lá fora, amizade. Porque você não quer perder algumas coisas, porque você tem medo de ficar sozinho. Tem medo de cara feia? Você tem medo de cara feia? Eu não tenho. De criança birrenta, manhenta. Não vou vir aqui, não gosto disso, não tenho medo. A forma de falar a verdade, você utiliza da forma em que Deus te inspira. Mas a verdade tem que ser dita. Então você tem medo. Medo de pessoas? A covardia gera ira. Pessoas covardes geram ira dentro de nós. Só aqueles que têm e vivem na verdade, fica uma ira dentro dele. Porque você é covarde. Perde a oportunidade de evangelizar. Perde a oportunidade de falar de Cristo na sua igreja, dos sacramentos, por causa do respeito humano. Então você tem medo. Aí Jesus vai dizer assim, não tenha medo do Herodes, dos fariseus, não tenha medo. Porque o máximo, Jesus é fantástico, né? O máximo que vai acontecer com você, ele te matar. O máximo. Agora, quem tem mimimi, quem tem amor a si mesmo, vai ter medo de morrer. E ter medo de morrer, você vai virar um hipócrita. Por quê? Você tem medo de morrer. A gente não pode ter medo da morte. A morte, para nós, não é nada. É entrada para o céu. Porque quando você ama a Deus, Ele dá uma recompensa. A recompensa, o céu. Então tem medo dele. Aí Jesus vai dizer assim, não tenha medo deles, tenha medo de mim. Então não pode ter medo deles, mas tenha medo de mim, porque eu posso tirar a sua vida e dar a gema para você, ou seja, dar o inferno. É o temor a Deus. A gente não tem nenhum temor a Deus.
Que a gente diz assim, eu não tenho medo de nada. Cuidado. É bom você ter medo de Deus e ter medo do inferno. Tenha medo. Mas não é o medo de tremer. É o medo da grandiosidade, da onipotência de Deus. Olha Nossa Senhora, quando o anjo, chegou perto dela, ela deu uma assustada. Por quê? O anjo representa a majestade, o poder, a grandiosidade, a onipotência, a onisciência de Deus. Então a gente não aguenta, a gente reza nos Salmos, né? Aquele pequenininho que tem medo de chegar a mim, retira, tem medo de mim, porque da minha onipotência e da minha onisciência. Então tenha medo de Deus, temor a Deus, é um dom do Espírito. E não tenha medo dos homens. Aí Jesus vai dizer assim, você é reto, você vive, é esculachado, tem perseguição. Aliás, perseguição a gente não tem, né? Porque você levantou e veio à missa. Alguém colocou uma arma dizendo para você que não era para vir à missa. Então não tem perseguição. O que tem é cerceamento da liberdade de expressão em todos os lugares. Para você ficar só aqui dentro e lá fora você não poder falar. Mas ainda podemos. O que Jesus quer dizer? Se você fica na verdade, você não é hipócrita, eu cuido de você. Você vale mais do que os pardais. Eu permito que um fio de cabelo caia da sua cabeça e eu não vou cuidar de você? Se eu estou pedindo e se você está correspondendo tudo aquilo que eu peço, eu cuido de você. Mas agora, você tem respeito humano. Aí você mente. Aí depois você vai mentir. Você se acovarda. Eu não cuido de você, não. Eu não vou cuidar, porque você não corresponde ao meu chamado. Nossa Senhora vive falando em todos os lugares um monte de coisa. Ninguém escuta. Então, acontece. Porque não há uma conversão, uma mudança de vida. E a gente vê muita gente hoje vivendo da carne e não vivendo do Espírito. Quem é do Espírito, acolhe. Quem não é da carne, a carne fica mexida. Aí nasce outros sentimentos e não a adesão a Cristo. Lembre-se, Senhor, cuida de nós. Cuida sempre de nós. A cuidar de Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Acolha a palavra de hoje. Não tenha medo de nada. No humano e divino, tenha medo da ira de Deus e para ir ao inferno. Nós estamos aqui hoje, então dá tempo de confessar, dá tempo de você rezar, adorar Jesus Eucarístico e pedir, Senhor, eu não posso ter o respeito humano, senão eu te traio. Eu amo as pessoas, mas eu te traio. É preferível perder todos e ficar convosco. Olha o Paulo. Depois que evangelizou, depois de chamou, converteu muito, no final da vida ele estava numa cadeia sozinho, sem ninguém. Aí o que o Paulo disse? Mas o Senhor não me abandonou. Se você abandonar Ele, você vai ficar sozinho. Agora, se você não abandonar, você vai ter sempre Ele em todos os momentos. Triste, Ele está lá. Alegre, Ele está lá. Perdeu tudo, Ele está lá. Com a felicidade, na riqueza, Ele está lá.
Ele é a sua segurança. Ele é o teu amparo. Ele é o teu Senhor. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Ele não vai nos abandonar. Nós que abandonamos. Portanto, não tenha medo. Você vale mais do que esses pardais. Você vale muito. E tanto que Ele te ama, que morreu na cruz. Portanto, você vai comungar e peça para Jesus: tire os meus medos. Retirai de mim os medos e me dê uma coragem para enfrentar as pessoas do mundo, para que eu possa te agradar. O que agrada a Deus é sempre uma pequena alma. Ofertemos.